deve se lembrar que na última reunião de segunda-feira nós falamos sobre a Rússia. E alguma coisa sobre a Rússia nós conversamos. E comentei alguma coisa que o Dr. Plínio tratou numa reunião. E ali a gente vê, pelo que ele disse da Rússia, a gente compreende por que Nossa Senhora tinha uma predileção pela Rússia. E o Sr. Luiz de Faux, que é bastante estudioso, ele disse que no contexto das aparições de Fátima, entre várias coisas que tratam das aparições, não só palavras de Nossa Senhora, mas outras coisas também, a Rússia aparece 11 vezes. O nome da Rússia é o único país em que aparece 11 vezes. E Portugal aparece 2 vezes, que eu conheço. Uma dita pelo anjo, eu sou anjo de Portugal, e o outro quando a Nossa Senhora diz na segunda parte do segredo, em Portugal se preservará sempre o dogma da fé. Fala em Portugal também. Mas nenhum outro país é citado. Então, hoje, sem ter nenhuma intenção de descobrir isto, acabamos descobrindo o ambiente costume que trata da Rússia. Então, veja, a Rússia de Cristo e a Rússia da Revolução. É uma coisa... lembra-se que eu mostrei foto de um czar que morreu católico, um homem grande e de muita personalidade, grande de alma e do corpo. E mostrei também cena de cerimônia, não sei se foi o casamento ou a coroação dele, muito bonitas e tal. Bom, e por aquilo que eu vou mostrar hoje, nós vamos ver que a Rússia parece que é o país que sabe mais fazer objetos e cenas assim de muita riqueza, de muito valor, de muita grandeza, não? E isso faz desconfiar que foi uma das coisas pelas quais Nossa Senhora tem uma certa predileção pela Rússia, que o Dr. Plínio disse que a Rússia sempre se manteve muito sacral, não a Rússia toda, mas o pessoal da IO, se manteve muito sacral. E agora nós vamos ver a Revolução escolheu para fazer ali o comunismo para quebrar isto. E a promessa de Nossa Senhora da conversão da Rússia certamente é uma vingança de Nossa Senhora pelo que fizeram com a Rússia. Bom, aqui é uma foto panorâmica de Moscou, só para se ter uma ideia. Uma coisa que chama muita atenção são essas várias pontas que tem, e são muito bonitas. Se prestarem atenção, tem várias pontas, não só essas que a gente percebe em contraste com a luz do céu, mas tem outras. E é uma cidade muito bonita. Realmente, a cidade é muito bonita. Agora veja o que diz o Dr. Plínio. Antes de Pedro o Grande, século 17 e 18, a Rússia vinha elaborando lenta e penosamente uma esplêndida civilização. Olha só. Marcada a fundo em vários aspectos pela influência cristã. Claro, foi a influência católica que, nesses trajes que nós estamos vendo nessa fotografia, que não está no catolicismo, mas que eu coloquei, nós vemos como são bonitos os trajes, né? Isso é influência católica, Então, pela influência cristã e reveladora, ao mesmo tempo, de uma alma nacional rica e magnificamente original. Então, os russos, o Dr. Plínio define assim, eles têm uma alma nacional rica e magnificamente original. Eles têm muitos aspectos, têm muitas variedades, é muito rico de aspectos a questão, a mentalidade autêntica da Rússia tradicional. Veja aqui, a Catedral de São Basílio. Ela é do século XVI e ela foi construída por Ivan o Terrível. Mas olha só, porque diz que foi construída, foi o Ivan o Terrível que construiu, porque andava por aí um monge era chamado Basílio, e que depois acabou se santificando. Então, ficou chamado São Basílio. Mas aí eles já eram da IO.
mas veja o que saiu, o que fizeram. Que arquitetos tiveram uma inspiração muito boa para fazer isto. Dr. Plínio disse, então, que a civilização que estava sendo formada antes de Pedro o Grande, lenta e penosamente, dizíamos. Né? Por que lenta e penosamente? Pois o cerne da cultura e da civilização russa deveria ser a Igreja. E o cisma, tendo separado o Império Moscovita da única vinha verdadeira, que é a Igreja de Jesus Cristo, prejudicou gravemente o reto e pleno desenvolvimento daquele país. Se ela tivesse continuado, teria dado uma coisa magnífica, mas magnífica, se ela não tivesse entrado em cisma com a Igreja. E isto, nós não podemos imaginar o que poderia ter dado aquele povo. O Dr. Plínio diz que os orientais, eles têm um lado da alma por onde eles carregam muito mais no esplendor das coisas, no aspecto assim de ter muita aparência, muita riqueza, eles carregam muito mais do que os latinos. Embora os latinos tenham também, por seu lado, suas características muito boas e santas. Mas aqui ele está comentando a Rússia. Bom, mais tarde, a ação de Pedro o Grande benfazeja a vários títulos, entretanto, desviou num sentido cosmopolita, ou pelo menos pré-cosmopolita, a cultura russa. Então, se eu entendo bem, aí eu não tive tempo de ver exatamente o que é a palavra cosmopolita. Se alguém quiser dizer, eu ouço com toda a benevolência, eu aceito que defina o que é cosmopolita propriamente. Quem se lembra? Ou acha, diga alguma coisa. Seu Marcos. Sim. Seria uma mistura de culturas, né? São várias culturas. Sim? Bom. Então, entretanto, desviou num sentido cosmopolita, ou pelo menos pré-cosmopolita, a cultura russa. Que a Rússia tinha características, o Dr. Plínio comenta numa reunião, em que ela era meio única, e ela devia influenciar outros países, mas ela não tem assim, nada a ver com a cultura latina, era uma coisa muito bonita e tal, mas diferente, independente. Bom, mas dos tempos saudosos da Rússia católica, muitas tradições restaram com uma vitalidade admirável. Bom, aqui não digo que seja das tradições que restaram, mas eu creio, a maneira como se trajava na Rússia daqueles tempos, lá de 17, 18, talvez um pouco mais para trás. Eu creio que isso aqui já não é século XIX. Elas deixavam ver que a providência não abandonara a grande nação eslava. Veja uma coisa interessante que o Dr. Plínio comentou, que a Rússia não foi abandonada pela providência, apesar de ter caído na Ió. E que preciosas luzes de civilização cristã ali perduravam, à espera da hora de Deus para, depois da reconciliação com Roma, produzirem frutos abundantes. Então, veja, o Dr. Plínio, quando comentou isto, coincidiu inteiramente com o que Nossa Senhora de Fátima demonstrou nas aparições de interesse pela Rússia. Toda esta ordem de ideias se representa simbolicamente nesta mitra do século XVIII, em forma de coroa, para uso de dignitários eclesiásticos em cerimônias oficiais. A primeira impressão que ela dá é de riqueza. Ele está cheio de pérolas, está cheio de fios de ouro, tem tecido, tem veludo, tem não sei o que, não sei o que. Uma análise detida mostra como essa riqueza foi enobrecida e ordenada por um senso de harmonia e proporção, um gosto e uma majestade evidentes. Então, eu vejo o Dr. Plínio pega um objeto de liturgia deles, que é para uso litúrgico, e ele constata, olhando isso, que tem muita riqueza,
mas que a riqueza está enobrecida e ordenada por um senso de harmonia. São várias coisas que se combinam, diferentes, com cores diferentes, com brilhos diferentes. Então, harmonia e proporção, um gosto e uma majestade evidentes. Então, tem até majestade, tanto é que é uma coroa. E tem muito bom gosto. Esplêndida manifestação de uma alta ideia sobre a sublime dignidade do sacerdócio e da religião. Então, veja como aquilo que o Dr. Plínio nos ensinou a ver, todas essas coisas têm um símbolo. E a pessoa, quando faz, muitas vezes o que faz, ele faz com objetivo, mas talvez ele não tenha explicitado o que aquilo vai simbolizar, mas ele faz para simbolizar, sem ter explicitado às vezes, né? Então, veja, esplêndida manifestação de uma alta ideia sobre a sublime dignidade do sacerdócio e da religião. Então, o que fez essa coroa, não, isso aqui é para um alto grau de sacerdócio e alto grau de religião. E saiu essa maravilha. Todos os elementos positivos da velha e lendária Rússia aqui transluzem de modo admirável. Então, veja como ele emprega palavras que ajudam-nos a compreender e que não estão muito frequentes no vocabulário. Então, todos os elementos positivos da velha e lendária Rússia. Essa expressão velha e lendária Rússia é uma coisa aqui transluzem de modo admirável. Então eu coloquei isso aqui para se ter uma ideia. Aí tem a coroa, uma coroa de Czar, eu não sei se aí está como o Czar, mas também eu não sei, porque a partir do século XVII ou XVIII foi fundado o Império Russo, e Pedro o Grande foi o primeiro imperador da Rússia. Anteriores eram os czares. Essa coroa, eu creio que já era do tempo dos czares, mas não tenho certeza inteira. Não, agora eu me lembro, essa coroa do século XVIII, então já é Império Russo. Mas peguem, por exemplo, ela tem 4.900 e tantos diamantes brilhantes. Uma coisa incrível. Ela pesa mais de 4 quilos e tem pedras de um valor enorme. Aí no alto, embaixo dessa cruz, tem uma pedra vermelha que a falta de luz não deixou aparecer. Mas é um colosso. Mas olha a grandeza do vestido essa deve ser uma imperatriz, porque ela está com a coroa na cabeça. E o outro, não sei se era imperador, ou não, está com esse bastão, que eu não sei se é de um cetro ou se é um bastão de general, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, são pessoas de alta qualidade, de alto nível, né? Isso era a Rússia. Sr. Marcos. Sim. Deve ser Pedro Grande de um lado e Catarina Grande do outro. Né? Será? Então, aí está. Vamos lá? São dois grandes czares da Rússia. Sim. Está muito bom. Se bem que ele foi o primeiro imperador também, né, João? Ele que fundou o Império Russo. Sim, eles levavam os dois títulos. De czar e imperador. Isso é bom a gente ter presente para o que nós vamos ver em seguida. Riso vulgar de uma cordialidade nada convincente, expressão, porte e atitude pesadamente rastaqueras. Quer dizer, rastaquera é o seguinte, é um rico sem nível, um bruto, é um tipo, pode ter muita aparência, mas não tem finura nenhuma, não tem grandeza nenhuma. E este homem, ele governou a Rússia, e veja a cara dele, comparem, depois nós vamos ver. É impossível empregar outra expressão, ele falou rastaquera, né? Caracterizam o feitor onipotente dessa grande e infeliz senzala a que o comunismo reduziu a Rússia. E eu estou falando para brasileiros, não é difícil fazerem correlações. Eles conhecem muita gente, muitos lugares e tal. Vão fazendo as devidas
comparações. É o símbolo da era nova em que todos os elementos superiores de cultura são negados e sob o signo do mais crasso materialismo, só a força e a técnica têm valor oficialmente reconhecido. É impressionante esta explicitação de Dr. Plínio. Vale muito a pena a gente repetir para gravar bem. É o símbolo da era nova, em que todos os elementos superiores de cultura são negados. Hoje em dia isso é gritante, até aqui, até no mundo inteiro. Sob o signo do mais crasso materialismo, só a força e a técnica têm valor oficialmente reconhecido. Sendo que hoje está se abrindo para o satanismo, né, o mundo. É a revolução igualitária e ateia em todo o seu horror. Agora, incrível que esse quadro de revolução, veja embaixo, tem uma faixa embaixo dessas 4 cabeças aí, tem um povo. Olha o povo como era naquela época, estava sendo revolucionado, né? Mas, no entanto, compara esse povo com o de hoje. Agora vejam só. Vejam o que foi tirado da Rússia e o que foi colocado na Rússia. E esse primeiro da esquerda, que é o Nicolau II, ele foi terrivelmente assassinado com toda a família. Foi um ódio espantoso. Por quê? Porque uma pessoa assim superior não pode ser. Não pode ser. É um espanto. Um espanto. Bom, em 1917, Nossa Senhora apareceu. E foi quando se deu a Revolução Russa, que quebraram a Rússia tradicional, tentaram pelo menos quebrar, destruir, enquanto o governo, tudo foi destruído. Apesar dela ter ainda preservado algumas coisinhas, né? Bem, esse aqui é só para fazer um intervalo para o comentário de Dr. Plínio. Estas considerações nos levam a rezar a Nossa Senhora Padroeira da Rússia para que, libertada do cisma e do ateísmo, essa nação refloresça no seio da Igreja, numa ordem de coisas profundamente contra-revolucionária, ou seja, Reino de Maria. E isso que Dr. Plínio fez esse comentário, certamente ele já tinha notícia de que Nossa Senhora se referiu à Rússia na mensagem de Fátima, e aqui ele fez coincidir um comentário dele com a promessa de Nossa Senhora do triunfo da Rússia.